dar início aí a nosso de medição de. A gente vai discutir aqui os principais medidores utilizados para poder fazer a medição de pressão dentro das indústrias, dentro dos processos como um todo, ok? O primeiro e mais popular deles, de forma até disparada, é o nosso manômetro de Bourdon, certo? O que vai acontecer, né? Os manômetros eles vão ter categorias, porém o de Bourdon, tá? É realmente um dos mais usuais, ele entra muito bem naquela relação custo-benefício e a gente vai estar acompanhando direto a implementação dele dentro dos processos industriais, tá? O que acontece? O Bourdon vão ser 3 categorias, 3 modalidades que nós vamos conhecer, mas nesse primeiro manômetro que eu vou dar a vocês, esse dispositivo em formato da letra C vai ser conhecido como Bourdon do tipo C, certo? Como é que ele vai funcionar em si? O produto vai vir, vai entrar por dentro desse manômetro e vai preencher esse Bourdon, tá? A gente tem que ter a concepção que, na verdade, esse Bourdon ele é oco e o produto consegue entrar por dentro dele. Como o produto vai estar pressurizado, esse produto vai acabar forçando a lateral desse Bourdon, tá ok? E quando ele forçar essa lateral do Bourdon, ele vai se deslocar. Aqui no caso, vindo da direita para a esquerda, né? Se a gente pudesse observar nesse ponto. Então, na verdade, o impacto do produto faz com que ele tenha um deslocamento. Se nós formos analisar, esse Bourdon se deslocando, ele vai transferir esse movimento para esse setor aqui que a gente chama de setor máquina, que é um setor que consegue pegar o movimento, por mais sutil que seja, desse Bourdon de movimentação, ele consegue amplificar esse movimento para que a gente tenha esse ponteiro aqui deflexionando e mostrando para a gente dentro da escala o valor de pressão que está sendo naquele momento, certo? Aqui a gente pode ver, né, o manômetro sem a escala removida. Aqui é como a gente encontra ele na prática, né, como a gente vê. Daqui a pouco a gente vai falar o que seria essa válvula aqui em cima. Isso daqui, na verdade, seria uma válvula manual para poder fazer a conexão dele dentro da tubulação, né, liberar ou não a entrada de produto pelo interior dele, entre outras circunstâncias que a gente vai debater aqui na sequência, ok? Bom, os tipos de Bourdon, né? Esse daqui é a foto do tipo C, que nós já vimos anteriormente, tá? Agora existe o espiral e o helicoidal, que também é conhecido como hélice, tá? Tem esse nome técnico. Vocês vão reparar aqui pela própria foto que vai existir uma entrada para o produto vai preencher o interior desses bordões, tá certo? Aqui é a entrada do produto, ó. E automaticamente, ao preencher esses bordões, né, o impacto do produto vai fazer com que eles possuam um deslocamento, tá? E aí o que acontece? No bordão do tipo hélice, esse movimento é na vertical. Isso aqui a gente poderia até imaginar como se fosse uma mola mesmo, esticando na vertical quando o produto entrar. O manômetro do tipo espiral, a movimentação dele é um aumento do volume desse elemento, tá? E aí, só para a gente ter uma ideia, a gente pode comparar com aquela língua de sogra de festa de criança que nós assopramos. Ela incha, né? Logicamente que ela desenrola. Mas o Bourdon aqui não chega a desenrolar, ele na verdade só chega a inchar, aumentando o volume dele. E essa movimentação dos bordões vão traduzir em movimentação para ponteiros, né, que vão estar localizados aqui na escala desses manômetros, para poder fazer a demarcação do valor da pressão, tá certo? Hoje em dia, já atualizando, né, a gente tem muito mais aplicação do tipo C. O tipo C, ele praticamente está eliminando, né, os outros dois bordões. É difícil a gente encontrar esses outros dois na prática, porque o tipo C atende bem, né, dentro da relação custo-benefício, atende melhor do que esses dois.
mas vocês ainda vão encontrar eles na prática, a gente não pode fazer, né, descartar isso, mas já dando um panorama para vocês da atualidade. Se a gente fosse fazer um comparativo entre os três, nós poderíamos dizer que do tipo C é o que vai possuir a maior faixa de medição, vai ter o maior range, então a aplicabilidade dele engloba diversos processos. O do tipo espiral, a gente vai dizer que ele é o mais preciso, né? Dos três, é o que mede com melhor qualidade. E nós temos o último, né? Que é o helicoidal ou o hélice, que vai se caracterizar pela questão da sensibilidade. Ele é um manômetro que, com oscilações pequenas de pressão, ele consegue traduzir em movimentação do ponteiro. Agora, a gente só não pode confundir sensibilidade com exatidão, né, com precisão. Falar que um instrumento é sensível é dizer que ele consegue captar. Agora, ele vai captar esse estímulo com qualidade ou não? Ele vai fazer a observação correta ou não desse valor? Tá certo? Então, assim, cuidado com essas colocações. Bom, aqui é uma tabela ilustrativa, tá ok? Vocês vão estar podendo conferir melhor no material de apoio, os slides estão anexados na plataforma, que aqui mostra o material que vai ser utilizado nos bordões, né? Para a fabricação deles e, consequentemente, o tipo de produto que eles vão poder ser expostos, tá certo? Aqui são as gamas, né? São as faixas de medição de pressão que eles podem vir a ter, de acordo com o material, né? Então, aqui é mais a nível de conhecimento, depois vocês podem consultar com calma. O manômetro chamado de antivibrante, né, ou com glicerina. É muito comum você encontrar um manômetro com um líquido. A gente pode ver aqui, ó, a demarcação desse líquido. E aí existem vários mitos. O pessoal, uns dizem que é água, outros dizem que é líquido lubrificante para as partes móveis. Mas, na verdade, qual é a ideia da inserção, né, de glicerina no interior desses manômetros? É simples. Em alguns processos cuja pressão oscila bastante, o ponteiro fica descontrolado, né? Ele fica tentando acompanhar esse valor de pressão, ele oscila muito. Isso acaba gerando um desgaste natural das partes mecânicas, o que vai levar, né, à redução do tempo de vida útil desses manômetros. Você vai ter ali uma queda brusca, né, até a médio prazo, a danificação desses manômetros, pelo fato de eles estarem se movimentando de forma muito brusca, tendo oscilações de ponteiro muito bruscas. Quando você insere a glicerina, o ponteiro sente dificuldade de se movimentar pelo interior, pela case, né? Pelo compartimento do manômetro. E aí, na verdade, essa movimentação acaba sendo mais atenuada, acaba sendo, né, mais leve. E aí você garante a conservação, ou pelo menos uma degradação menor, da estrutura mecânica desse seu manômetro, tá ok? Reparem que a glicerina, né, seria o produto ideal pelo seguinte fato: além dela ser viscosa, ela trazer essa restrição para o movimento do ponteiro, ela também é transparente. Então, se a gente utilizasse um que não fosse transparente, a gente poderia ter dificuldade para conseguir visualizar os valores que estão aqui dentro da escala do próprio manômetro. Outras circunstâncias que a glicerina também auxilia é com relação a manômetros que estão em máquinas que vibram, né? A vibração também pode fazer com que o ponteiro se desprenda da haste onde ele está conectado. Um exemplo que eu dou é que a gente já viu em filme de ação os terremotos. Quando tem um terremoto, a gente percebe que nos armários as gavetas elas balançam e acabam caindo. É a mesma coisa para o ponteiro. O ponteiro pode vibrar, ele pode se deslocar para frente e se desprender da haste de conexão do manômetro. Tá certo? Bom, o manômetro de ponteiro de arraste, né? Esse ponteirozinho aqui vermelho é o ponteiro de arraste. Ele tem, na verdade, a função de parar no maior valor de pressão medida, né?
Nesse caso aqui, a gente pode perceber que esse manômetro está desconectado, então o ponteiro preto, que é o ponteiro que mede em tempo real, está marcando 0 de pressão. Perfeito. E o ponteiro vermelho ficou congelado aqui entre 2 e 3, né? Que é o ponteiro de arrasto, que é um ponteiro especial, que ele tem essa função de parar no maior valor de pressão medido. Esse ponteiro, na verdade, ele pode ser resetado, ele pode ser trazido de novo aqui para o início da escala, mas esse manômetro tem aplicações em sistemas onde você quer monitorar, né, os picos de pressão, ou por questões de segurança, ou até mesmo por questões de monitoramento da capacidade da máquina de produzir determinado valor de pressão. Tá ok? Bom, como a gente calibra esses manômetros, né? E aí a gente utiliza o chamado manômetro de teste padrão, né? Qual é a ideia desse manômetro de teste padrão? Isso aqui vai ser um manômetro de uma precisão enorme, né? A gente pode perceber aqui que a precisão dele é de 0,25% de oscilação no chamado fim de escala. Fim de escala é você pegar o valor máximo dele, que aqui no caso é 10, né? Então, na verdade, ele vai ter, você vai ter que calcular 0,25% do fim da escala de 10 para você conseguir saber o quanto ele pode ter de desvio na medição. E por ser um manômetro de alta precisão, ele vai ser, na verdade, utilizado como referência para fazer a calibração de outros manômetros. Então, como é que funciona? Você pega ele, põe ele junto de um manômetro que você quer fazer o ajuste, ok? Isso daqui é chamada de bomba comparadora de Pascal, esse timão que tem aqui, essa espécie de timão, quando você gira ele, você introduz um óleo, tá? Com a mesma pressão dentro desses dois vasos. E isso significa que tanto esse manômetro, que é o do teste padrão, como o manômetro que você está calibrando, teriam que marcar a mesma coisa. E, na verdade, estão sendo submetidos à mesma pressão. E aí, se no caso, o manômetro que você está calibrando, ele destoa do valor do manômetro de teste padrão, você já sabe que ele está descalibrado, e aí você vai fazer os devidos ajustes, né? Só que, por curiosidade, a gente compara esses valores pelo menos em 4 faixas, em 0, 25%, 50%, 75% e 100%. Né? A gente compara essas faixas com as faixas que estão sendo medidas pelo manômetro de teste, para ver se realmente ele está ali próximo do valor do manômetro padrão e está bem calibrado. Ok? Bom, aqui a gente vai falar sobre alguns acessórios, né? Os amortecedores de pulsação, que vão evitar que picos de pressão, né, atinjam o seu manômetro de forma muito intensa, né, evitando danos à estrutura mecânica. Eu não vou ler aqui para vocês o que cada um desses daqui são dimensionados, né, a característica de cada um deles, mas vocês com material de apoio, depois com calma, vocês podem vir a consultar, tá certo? Os sifões, a ideia básica dos sifões é a seguinte, é evitar que o produto chegue com temperatura alta no interior do teu manômetro. Isso, na verdade, a temperatura, ela pode fazer com que o material que compõe a estrutura do burdon sofra de dilatação, né? No caso, está mais para uma dilatação elástica, né? Do que uma dilatação plástica. A plástica é quando gera deformação. E a elástica é quando o material ele consegue regressar para o volume inicial dele após ser removida, né, esse estímulo térmico. No caso, o sifão, ele vai fazer com que o produto tenha um trajeto a ser feito antes de chegar, né, no teu manômetro. Então, você tem que imaginar que você vai ter a linha onde o produto está vindo, né? Ele vai ter que circular por dentro desse sifão antes de chegar no teu manômetro. E aí, o que vai acontecer? O ar vai servir para dissipar parte dessa temperatura
fazendo com que essa temperatura não chegue tão alta em cima da estrutura do manômetro, tá? E aí, como a gente já tinha falado, a questão da dilatação pode restringir a movimentação do ponteiro e automaticamente, além de poder causar danos à estrutura mecânica do instrumento, vai gerar erros de leitura, né? Com certeza. Manômetro de Foley, né? É um outro tipo de categoria agora de manômetro, tá certo? Só voltar aqui rapidinho. A gente sai dos de Bourdon e entra agora nos manômetros de Foley. Logo de cara, a gente pode dizer que ele possui uma limitação com relação à intensidade do sinal de pressão, para valores de pressão mais altos. Esse dispositivo, que é o Foley, ele não consegue suportar, ok? A gente pode fazer um comparativo dele com a própria sanfona, tá? A gente chama de gaita de Foley, né? A gente sabe que ela tem aquela estrutura corrugada e que a gente consegue aumentar ou diminuir o Foley, né, com o movimento para produzir o som. Aqui seria basicamente a mesma coisa, a pressão vai bater em cima do Foley, né? A gente pode ver que ele tem a estruturazinha dele aqui corrugada, então ele consegue comprimir o volume dele até com certa facilidade, certo? Depois que você elimina o sinal de pressão, uma mola que vai estar localizada aqui no interior vai fazer com que ele volte para o volume inicial dele, tá certo? E a gente pode perceber que ao Foley nós temos uma conexão para o ponteiro do instrumento, para que ele possa deflexionar e mostrar o valor de pressão, tá certo? Aqui a gente tem uma animação, ó, a gente consegue ver o funcionamento do Foley e o deflexionamento do ponteiro, tá ok? Bom, manômetro de coluna de líquido, também bastante usual, tá? Esse aqui ele trabalha, na verdade, com a questão de nivelamento, tá? Você vai inserir um sinal de pressão aqui nesse ponto. Esse dispositivo em formato de um tubo U, né, do formato da letra U, quando você injetar a pressão desse lado, o líquido que tiver dentro dele vai acabar descendo e automaticamente subindo do outro lado. Isso vai gerar um desnível entre esses dois pontos. E logicamente que quanto maior for esse sinal de pressão que está entrando aqui, maior vai acabar sendo esse meu desnível. Então, na verdade, nós vamos ter que quanto maior for o desnível, maior é a pressão, tá ok? Reparem que esse PRF que aparece aqui, ó, seria a pressão de referência, normalmente é a pressão atmosférica. Então, desse lado aqui você tem a pressão que você quer medir, do outro lado você tem a pressão atmosférica, vai ocorrer, né, esse embate entre elas. Na verdade, esse instrumento vai te medir a pressão relativa. O porquê disso? Porque desse lado você tem a atmosférica, né, vamos dizer assim, e aqui do outro lado você também tem a pressão atmosférica. Como elas estão dos dois lados, elas na verdade vão acabar se anulando, tá? Essa pressão vai fazer pressão desse lado e a outra pressão atmosférica no outro. Então, na verdade, o que vai interessar para a gente, para poder fazer esse desnível, vai ser exatamente essa pressão que está aqui, ok? É apresentado para vocês uma fórmula para poder fazer esse cálculo. A gente não vai trabalhar com ela aqui, tá? Mas a gente só vai apenas apresentar que esse ΔP, que é a diferença de pressão entre esses dois pontos do tubo U, ele pode ser calculado, né? A diferença da altura 2 pela altura 1, né? Você vai ter uma altura aqui e você vai ter uma altura aqui, que seria a 2 e a 1, multiplicado pela densidade do líquido que está aqui dentro, que normalmente é água ou mercúrio, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, a densidade do mercúrio seria 13,6 kg por litro, enquanto a da água é só 1. Então, quando a gente quiser medir pressões mais altas, a gente vai usar o mercúrio.
porque ele vai ser mais denso, ele vai ser mais difícil de deslocar pelo interior do tubo. Quando a gente quiser valores mais baixos de pressão, a gente vai utilizar a água, porque ela é menos densa, ela vai se deslocar melhor. Outra particularidade que a gente cita aqui é que normalmente a água vem com corante. Por quê? Como esse é um tubo de vidro, a água é transparente, né? E às vezes fica difícil de você ver a demarcação. E o mais interessante disso tudo, né, é que quando você jogar o corante, isso daqui vai ficar bastante nítido para você conseguir visualizar o valor de pressão, tá certo? Repara que aqui ele está mostrando 50 e 50 logo do lado aqui do dispositivo móvel. Então, independente de qual lado você consiga ver, você vai conseguir identificar que a pressão aqui é de 50, né? Não tem aqui na foto a unidade de medida, mas ele está mostrando a intensidade. Repara que se aqui subir um pouquinho e chegar em 30, aqui vai descer e também vai chegar em 30. Então, independente de onde você olha, você consegue já ter ali na escala o teu valor de pressão previamente descrito, ok? Bom, a gente chega ao final aqui da nossa aula de medição de pressão. Espero que todos tenham gostado, né? Dúvidas vocês podem estar chamando pelo WhatsApp e até a próxima aula. Um abraço.